Repita comigo: fortalecer, animar e consolar. Fortalecer, animar e consolar. Esse foi o nosso papel ontem em Itaguaí, além do ambiente incrível, além de pessoas incríveis. Nós fomos lá com esse propósito, para fortalecê-los, para consolá-los, para animá-los. Esse é o papel do crente, esse é o nosso papel, esse é o papel da nossa igreja. E aí eu quero convidar vocês, porque o tema de hoje é profetas que aperfeiçoam. Repita comigo: profetas que aperfeiçoam. Diga a pessoa ao seu lado: Deus te escolheu para aperfeiçoar pessoas, para animar pessoas. Efésios capítulo 4, verso de número 10 ao 14. A Bíblia vai dizer o seguinte, pode ficar sentado. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Cutuca o outro e fala: está falando com você. Fala com outra pessoa do seu lado assim: está falando com você. Outros para profeta, você foi escolhido para isso. Outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Verso 12, você pode ler bem alto? 1, 2, 3 e... Então, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Senhor, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Paulo está descrevendo para a carta aos Efésios, ele apresenta uma descrição do que compete ao profeta do Novo Testamento, da Nova Aliança: aperfeiçoar os santos para o ministério, como diz o verso 12, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Então todo o apóstolo, todo o profeta, todo o pastor, todo o doutor, ele foi chamado, comissionado para aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo aqui, dá uma glória a Deus. Para o aperfeiçoamento da igreja, da obra, do ministério, para a edificação do corpo. E o papel de uma igreja profética é aperfeiçoar, fortalecer, é animar, é consolar nos diversos papéis que nós temos e ministérios dentro da nossa casa. Paulo diz, Atos capítulo de número 15, como pregamos na quinta-feira, no verso 8 vai dizer: e Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E lá no verso 9 de Atos 15 diz: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Logo, o nosso dever é fortalecer os irmãos no Espírito Santo. Foi o que fizemos ontem. Nós oramos para aqueles homens que estavam vencendo vícios, que eram irmãos que estavam perdidos, que eram irmãos que outrora talvez estavam no mesmo lugar que você, talvez no banco de uma igreja, fazendo parte de algum ministério da igreja, mas por causa do vício se distanciou e agora estava em casa de recuperação. E o nosso papel ontem foi lá para orar por eles, para encher eles do Espírito Santo. Por quê? Porque quando alguém é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo aumenta a fé dessa pessoa, e a fé, como diz o texto, ele faz o que sobre nós? Ele purifica o nosso coração. Então, quanto mais fogo de Deus eu clamar pela sua vida, para que você seja cheio do Espírito, o Espírito vai aumentar a sua fé, e a fé que você vai tendo, vai purificando o seu coração, os olhos de Deus. E aí você vai ser achado sempre como um homem e uma mulher santa. Esse é o papel de uma igreja profética. Nós oramos para que as pessoas sejam cheias de Deus, cheias do Espírito de Deus, para que o Espírito Santo faça a obra sobre ela. E aí, Paulo ainda vai escrever em 2 Coríntios capítulo de número 5, do verso 17 ao 19, as seguintes palavras: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o quê? Já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Verso 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha isso, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para com o Pai. E o que isso acontece? Não lhes imputando os seus pecados. Deus estava em Cristo, não para imputar sobre o mundo o pecado, mas unicamente para salvar o mundo, para reconciliar o mundo para com Deus, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Se Deus o Pai veio em Cristo e colocou sobre ele toda a autoridade nos céus e na terra, e quando ele veio ao mundo, ele não veio para julgar e colocar peso, ele veio unicamente para reconciliar o mundo com o Pai, e colocou sobre nós a mesma autoridade, o ministério de reconciliação. Então, sobre cada um de nós, temos o dever de não julgar, mas reconciliar o mundo através de força, através de ânimo e de consolo na vida das pessoas. Poderia ser muito fácil chegarmos lá em Itaguaí ontem e dizer: olha, vocês todos, vocês vão todos para o inferno, vocês são viciados, vocês são isso, vocês são aquilo. Esse não é o nosso dever é reconciliá-los com Deus. Não só com eles lá, mas a nós, aos vizinhos, aos familiares. Pastor, o meu marido é viciado nisso, ele é viciado nisso, a minha esposa aqui, os meus filhos estão perdidos. O meu e o teu papel é reconciliá-los com o Pai, porque se eles forem reconciliados com o Pai, o Espírito Santo vai fazer a obra. E não depende mais de nós, mas depende unicamente do Espírito. E deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo quer homens e mulheres voltados ao Senhor. Nosso ministério é de reconciliação e não de juízo, como os dos profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Eles eram do juízo, nós somos da reconciliação. Eles eram do juízo, nós da reconciliação. E o que é o ministério da reconciliação? É o que diz o texto: não leva em conta os pecados dos seres humanos. E agora nós vamos adentrar numa parte um pouco difícil, ao coração de muitos e o que dirá a mente de muitos. Precisamos reafirmar na ceia do Senhor o nosso chamado de reconciliação. E para isso nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, como disse, a minha expectativa não é dizer que nós somos uma igreja de leigos, não. Nós somos uma igreja profética. Repita comigo: igreja profética. Veja, Efésios capítulo 4, aperfeiçoando os santos na obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Para que eu entenda isso, eu preciso trabalhar 3 argumentos que nós temos em comum quando nós ouvimos falar que uma igreja profética não é juízo, ela é reconciliação. Não é julgar, mas é reconciliar. E aqui na nossa mente algumas coisas começam a pipocar. E a primeira delas talvez é poder dizer: pastor, eu até entendo esse conceito de que no Novo Testamento há um novo tempo, uma nova aliança, eu entendo isso. Mas sendo bem sincero com o senhor, eu quero ver você pegar um profeta do Antigo Testamento e colocar ele a partir de Cristo. Eu quero ver como é que vai ser. Porque o que eu aprendi é que eles traziam juízo, eles traziam fogo de Deus, eles isso e aquilo outro. Eu não sei se ia funcionar bem. Malaquias capítulo 4, versos 5 ao 6. O profeta Malaquias vai dizer, da parte de Deus: eis que eu, Malaquias capítulo 4, do verso 5. Eu quero que vocês leiam bem alto, porque esse verso é fascinante. 1, 2, 3 e... eis... Qual profeta? Alguém se lembra dele? O profeta Elias foi aquele que orou e fez com que parasse de chover. Quantos anos o povo ficou com fome? 3 anos. O profeta Elias foi aquele, Antônio, que lutou com quantos profetas de Baal? E quantos dos outros profetas mentirosos que ele lutou? Na somatória, irmão, eu sei que deu mais de 800. E o que aconteceu quando eles perderam? O que o profeta Elias fez? Um por um. A Bíblia conta que o profeta Malaquias está dizendo: eis que eu vos enviarei quem? Profeta Elias.
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 6, o que esse profeta Elias vai dizer? Lê bem alto. E ele converterá na antiga aliança. Elias matou mais de 800 pessoas, os falsos profetas. Na antiga aliança, 3 anos de fome através da palavra dele. Mas agora, o que Malaquias está dizendo, lá na época do Antigo Testamento, lá na época da antiga aliança, Malaquias está dizendo, Deus manda avisar que vai mandar Elias de novo. Mas dessa vez, ele vai vir antes de Jesus, o Messias, antes do fim do mundo. E nesse período anterior ao fim, Deus vai mandar o profeta Elias para uma única coisa. O que? Verso 6, converter o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Ele está falando sobre reconciliação. Um profeta no Antigo Testamento está dizendo que no Novo Testamento Deus vai enviar Elias, mas não Elias no ministério do juízo. Agora Elias vai ser promovido em Cristo Jesus para o ministério da reconciliação. Foi uma promoção. Veja, não faz sentido. Veja, Elias foi promovido para um ministério melhor. Antigamente ele matava, agora ele reconcilia. Antigamente, fome para todo mundo. Agora, nós vamos nos unir para ninguém passar fome. Conseguiu entender, sim ou não? Então, a mentalidade, talvez se for o seu argumento, mas eu quero ver no Antigo Testamento, mas o profeta Malaquias no Antigo Testamento, ele já declarou algo, mas talvez, irmãos, a gente tem que ter um entendimento muito forte aqui. Deixa eu ir para o segundo argumento. Repita comigo, exceção não é regra. Eis que Josué, o guerreiro de Deus, um homem valente de Deus, colocado a posto depois que Moisés veio a falecer, recebeu a seguinte ordem do Senhor: olha, vocês vão tomar a terra prometida, vocês vão destruir todos os povos, vocês vão acabar com todos. Porém a Bíblia conta para nós, repita comigo, exceção não é regra, que o primeiro povo que eles foram lutar foram os de Jericó. E por alguma coisa, por algum momento incrível que a história conta, uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, recebe os espias, cuida deles e pede, olha, lembre-se de mim quando vocês vierem. Eu sei quem é o Deus de vocês. E Deus então, debaixo daquela palavra de fé, disse para Josué, olha, diante de todos, pode queimar tudo, mas aquela casa, aquela mulher e quem tiver naquela casa, vocês não vão destruir. Repita comigo, exceção não é regra. A palavra que Deus deu foi, vocês vão destruir todos que estão na terra prometida. Em Canaã, vocês vão destruir tudo. Mas Raabe vai ficar viva. Exceção não é regra. Será que Raabe mudou a lei do Antigo Testamento? Será que por causa de Raabe agora eles vão deixar que todos, pelo menos uma casa fique viva? Claro que não. Vocês não se lembram de Saul, que Saul tinha que matar todo mundo, até os animais. E a Bíblia conta para nós que ele perdeu a unção de rei, o direito de ser rei da parte de Deus, porque ele não matou o rei do povo inimigo. E Samuel chegou e falou, por que ele está vivo? Por que vocês fizeram comida com churrasco, fizeram churrasco com os animais deles? Deus mandou se eliminar tudo. Repita, exceção não é regra. Talvez faça sentido a gente ir para o Novo Testamento. No Novo Testamento, muitas pessoas gostam de dizer, pastor, deixa eu te falar uma coisa, você não se lembra de Ananias e Safira? Repita comigo, exceção não é regra. Assim como Raabe não foi regra, Ananias e Safira também não é. Não são. Talvez você me diga, olha pastor, mas calma aí, Deus tirou a vida deles, porque eles mentiram. Pedro mentiu, sim ou não? Mentiu. Mas quem mentiu? Vários mentiram. Por que Deus tirou somente a vida de 2, se uma multidão de crentes também mentiram? E aí, irmãos? Porque foi dado para eles a oportunidade de se confessarem, eles não aceitaram se confessar. E Deus usou os 2 como exemplo. Agora eu pergunto, Deus está matando vários Ananias e Safira por aí?
Se não, irmão, se prepare e sai correndo, porque você vai ser levado hoje. Sim ou não? Mas a gente gosta de dizer, não, mas calma aí, pastor, lembra de Deus também, Ananias e Safira. Meu irmão, se você me disser, pastor, a gente está voltando no tempo de Ananias e Safira, eu vou dar uma glória a Deus, porque Deus salvou milhares, mas usou 2 como exemplo. 2 como exemplo. No nosso conceito moral de justiça, o ideal é que Deus mais quase 500.000. Misericórdia. Talvez esse conceito, esse argumento que a gente usa. Não, pastor. Lembra de Ananias e Safira? Exceção não é regra. Exceção não é regra. Fala para o seu lado, exceção não é regra. Sabe? Eu acho que o que falta em nós é um entendimento de que no Antigo Testamento os profetas falavam de algo que eles ainda não tinham uma visão de um todo. Lembram de José, o sonhador? A Bíblia conta para nós que José chega para o seu pai, para os seus irmãos, lá no capítulo 37, Gil, no verso de número 9. E ele vai dizer para os seus irmãos e para o seu pai: e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Quando os irmãos ouvem aquilo, Nazaré, eles estão mais com raiva dele do que qualquer outra coisa, porque eles não entenderam o sonho. Os profetas estão profetizando algo, mas eles ainda não entenderam o que significa isso. A verdade é que nós estamos, no Antigo Testamento, vivendo um tempo que a gente profetiza algo que a gente ainda não viu por completo. Eles só foram entender o significado do sonho anos e anos depois. Quando ele de fato estava ali, e veio o pai, veio a mãe, veio os irmãos, e todos reconheceram que ele ali era maior do que todos. Na hora, ninguém entendeu. As profecias do Antigo Testamento, muitas delas são assim, em que você não entende, mas você está profetizando, mas lá na frente se cumpre. Quando Isaías disse que ele viria num jumento, como é que Deus vai vir num jumento? Eu vou mais além, porque tem um dos salmos que eu mais amo, e a gente, no Café com Bíblia, nós trabalhamos muito ele, Salmo 22, quando Davi, em momento de oração, momento de quebrantamento, ele escreve um salmo para expressar a sua dor, e aí ele vai começar a dizer palavras e dizer coisas que na hora não fazem o menor sentido para ele, mas ele profetiza lá na frente. Salmo de número 22, verso 16, se vocês puderem ler com toda a força, o que esse homem está dizendo, debaixo de muita unção, lê 1, 2, 3 e... pois me transpassaram minhas mãos e os pés. A Bíblia conta, Francisco, que alguém passou um prego na mão de Davi? Não. Nos pés? Quem fez isso? Aconteceu isso com quem? Sim ou não? Aconteceu com Davi? Não. Ele está profetizando para algo que vai acontecer, ele nem sabe. Mas ele está falando de algo lá na frente. Nós estamos falando de um homem de Deus, Davi como profeta, dizendo palavras que na hora, Davi, não aconteceu isso na vida dele. Não tem a ver com ele, tem a ver com Cristo. Eu vou mais além, no verso de número 18, Val, por favor, lê bem alto, o que diz? Aconteceu isso com alguém? Claro que sim, com Jesus. Com Jesus. E vou além, não só com ele, os próprios apóstolos passaram por isso. Ele não viveu isso, mas ele está profetizando de algo que vai acontecer lá na frente. Eles não tinham entendimento do todo. Era como uma visão meio turva, que lá na frente passou a acontecer. Agora, se hoje o irmão Jorge volta na máquina do tempo, encontra o profeta Elias, e ele vai dizer: Elias, eu tenho algo para te contar. Jesus vai vir, Deus poderoso vai descer sobre a terra, ele vai vir, ele vai fazer milagres para todos os lados, o Espírito Santo virá sobre todos, mas olha, ele vai morrer. Nós, os judeus, vão matar ele, vão crucificar ele vai morrer e vai ressuscitar no outro dia. Elias vai olhar para o Jorge, eu vou falar: Jorge, pernas para te quero, corre, senão eles vão te quebrar todo.
Que negócio é esse de Deus descer e ser colocado preso numa cruz? Meu Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Meu Deus é poder. Que negócio é esse? Vai lá contar para eles o que a Bíblia diz. Vai lá contar que Deus vai derramar o Espírito para gentios. Vai lá contar para eles, para ver se você não está lascado. Porque na cabeça deles, Marilane, isso não existe. Porque antigamente, como nós já falamos, era a antiga aliança. Antiga aliança. Mas nós estamos na nova aliança, que é Cristo Jesus. Malaquias ainda vai dizer no capítulo 4, que existe 2 tempos. O dia terrível, o dia do Senhor. Você vai ver isso em vários profetas, o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia em que Deus vai descer na terra e vai dar um fim em tudo. Como não? Aí vou deixar para vocês que gostam de ler Apocalipse e gostam de imaginar coisas. Mas ele vai descer com os seus cavalos, tudo vai acabar naquele dia. Esse é o dia do Senhor. Mas antes do dia do Senhor, existem os últimos dias. Nós precisamos entender que o profeta está dizendo, Malaquias capítulo 4, verso de número 5, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes do fim de tudo, Deus vai mandar um profeta que antecede esse dia e vai começar a reconciliar o coração de muitas pessoas. Então, antes do fim, nós temos oportunidade de reconciliar pessoas. A mentalidade de alguns é não, tomara que acabe logo, o mundo está acabando, essa pessoa vai, está acabando o tempo. Não, antes desse dia chegar, nós temos que salvar o máximo de pessoas que nós pudermos. Como eu vi uma ilustração maravilhosa, imagine, Silvana, você acaba de receber a Marinha do Brasil na sua porta, dizendo, olha, Silvana, está vindo um tsunami inimaginável, vai acabar com Copacabana, não dá tempo de você correr, a única maneira de você se salvar é com coletes salva-vidas. E aí ele vai dizer, Silvana, quantos coletes você quer? Aí você pensa, eu tenho meu cachorro, eu tenho meu papagaio, eu tenho meu vizinho, eu tenho meu marido, eu tenho meu primo, será que ele merece? Não, tá bom, vou dar para ele. Nós, homens e mulheres de Deus, uma igreja profética, nós temos que dizer, me dê tudo o que você tiver. Porque se eu puder dar para o meu vizinho, para o meu inimigo, para o que me persegue, para qualquer um que eu encontrar na rua, eu vou dar. Porque eu quero que todos sejam salvos. Isso é Cristo para nós. Está vindo o grande e último dia do Senhor. Não sei quando, mas está vindo. E todos os dias que antecedem a esse dia, eu preciso salvar o máximo de pessoas que eu puder. Não uma igreja de leigos, mas uma igreja de homens e mulheres, profetas e profetisas do Senhor, que foram levantados para fortalecer, para animar e para consolar corações. Foram levantados para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Coloque na sua mente, o meu ministério é o ministério da reconciliação. Uma igreja profética entende que o seu papel é reconciliação. Lembre-se, irmãos, exceção não é regra. Exceção não é regra. Enquanto o dia do Senhor não chegar, eu estou vivendo os últimos dias, e quando eu ainda estou nesses últimos dias, eu tenho que fazer o máximo para fortalecer o máximo de pessoas que eu puder, para animar o máximo de pessoas que eu puder, e para consolar o máximo de pessoas que eu puder. Esse é o nosso papel como igreja. Se você quiser escolher em sua mente, em seu coração, unicamente o julgamento, então você tem que falar para Deus que você nasceu no tempo errado. E ai de você dizer que Deus errou. Mas Ele é bom demais com a gente, sim ou não, amados? Deus é gracioso, sim ou não? Às vezes a gente pede muito, não, eu quero que Deus venha com fogo. Que espírito vocês são, misericórdia. Pregamos isso no domingo passado. Não, Deus, seria bom que viesse o fogo, queimasse tudo na nossa forma carnal de ser. A gente vai dizer isso sempre. Mas nós somos seres espirituais, nós somos homens e mulheres de Deus. E nossa oração, Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar isso.
E quem teve quinta-feira aqui, irmão, sabe o que eu falei? Infelizmente eu não consegui gravar, então já vou avisando para os irmãos que domingo à noite ou quinta-feira eu vou pregar de novo o mesmo, mesmo sermão, tá? Nós precisamos falar para que os irmãos que não vieram aqui, nós temos que ser sinceros. Mas o nosso papel como igreja é aperfeiçoar. 1 Coríntios capítulo de número 4, versos do 4 ao 5, Paulo vai dizer: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios capítulo de número 4, verso 5, ele ainda vai dizer: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Outra versão: a minha consciência, diz Paulo, está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Veja, a minha consciência, eu estou certo, mas isso não prova de fato que eu sou inocente. Portanto, quem me julgará é o Senhor. Não julguem ninguém antes da hora, esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Paulo está dizendo, irmãos, que mesmo não sabendo que, por mais que a consciência dele diga: você está certo, Paulo, ele ainda diz: eu não vou acreditar nisso aqui. Eu não posso acreditar nisso aqui. Quem vai revelar verdadeiramente vai ser o Senhor. Ontem o pastor Cristiano falou uma coisa muito bonita do projeto Itaguaí. Ele falou algo assim fascinante. Ele falou assim: pastor, eu nunca precisei me preocupar, vocês se lembram disso, em mostrar que eu sou um homem de caráter e integridade. É o tempo que mostra as pessoas. Às vezes a nossa necessidade de querer mostrar alguma coisa, é o que Paulo está dizendo, eu por mais que eu entenda que eu esteja errado, só o Senhor pode me julgar. É o que Davi vai dizer: Senhor, o Senhor pode me visitar enquanto eu estiver dormindo, o Senhor sabe o que está na minha mente, o Senhor sabe os meus pensamentos até quando eu durmo. O meu desejo não é de mal, é de bem. Se você ler os Salmos, ele vai dizer: pega ele, bate na boca dele, faça isso. Mas Senhor, nós somos o povo que reconhecemos que só Tu é Deus. Nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ti. Senhor, vem com graça sobre nós. O Senhor conhece quem tem me gerado injustiça na minha vida, mas o Senhor me conhece, Senhor. Venha ao meu socorro. Ele sempre termina com graça. É interessante que nós não devemos julgar ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final quando o Senhor vier. O nosso papel não é julgar, é reconciliar. Diferente do Antigo Testamento, nós vivemos um período mais empolgante da história, porque lá no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo saiu de Saul, ele foi para Davi. No Antigo Testamento, quando o Espírito Santo sai de alguém e vai para alguém, aquela pessoa vai ser usada. Ninguém tinha o Espírito Santo, a não ser alguém levantado para um propósito. Mas graças a Deus todos nós temos o Espírito Santo. É um tempo melhor, é a nova aliança. Na nova aliança não eram uns chamados para ser sacerdote, uma linhagem só de sacerdote. Todos nós somos sacerdotes dentro de casa, é o sacerdócio real. No Antigo Testamento, uns eram levantados para profeta. No Novo Testamento, todos nós temos o ofício de profetizar. Nós somos homens e mulheres levantados para fortalecer, animar e consolar. Esse é o nosso papel. No Antigo Testamento, a unção era de um, para um propósito, mas hoje no Novo Testamento, Jesus vai dizer que se você crer nele, se você o aceitar, se batizar e confessar Jesus como Senhor e Salvador, através da tua vida, pessoas vão ser curadas. Mas se a sua mentalidade for a partir do Antigo Testamento, nada vai acontecer, você nunca vai acessar o que Deus tem para você. Sei que é duro ouvir isso, mas aqueles cujo coração arde por justiça, podem ser tranquilizados pelo fato de que existe um dia final. Virá o dia do Senhor, e nesse ninguém vai escapar. Os corruptos não vão escapar. Os que tramam mal não vão escapar.
Ninguém vai escapar do justo juiz. Me faz lembrar de Wesley, quando ele foi pregar dentro da corte. Ele olhou para o juiz e disse: até o Senhor está debaixo de um juiz superior a você. Hoje você nos julga, amanhã você será julgado. Aquele juiz recebeu aquela palavra tão forte, que implorou para John Wesley ficar com ele mais um tempo. E Wesley falou: eu tenho mais lugar para pregar, não posso ficar só com você, me desculpe. Aquilo entrou no coração dele, porque a gente está tanto tempo vivendo aquela vida ali, de julgamento. Não se esqueça, você também será julgado. Eu dou glória a Deus, porque eu sei que Deus é um juiz que conhece o coração de cada um. Se existe um dia que virá um juízo, e nós cremos nisso, e nós cremos que esse dia está vindo, mas enquanto esse dia não vier, desculpa ser duro, mas é o que a Bíblia nos ensina, enquanto esse dia não vier, nós temos que parar de julgar. Repita comigo: hoje não é dia de julgar, mas de reconciliar. Quando você olhar para alguém que te perturba, olha para ela e no seu coração repita essa frase: hoje não é dia de julgar essa pessoa, mas hoje é dia de reconciliar essa pessoa para com o Senhor. Mas a carne quer julgar, é? Sim ou não? Senhor Jesus, cuida, Senhor, cuida do meu ser. A gente tem que fazer essa oração constante, irmãos. Não é fácil, nós somos seres humanos, mas sabe a coisa mais gostosa? Eu não tenho nada de especial. Uns têm mais autoridade, outros fazem coisa, mas a única coisa que eu tenho como certeza absoluta é que todos os dias eu levanto, eu tenho meu momento com Deus, eu faço a minha oração, leio a palavra, leio uma devocional, leio algum livro e canto uma canção, e aquilo ali me sustenta durante o dia. E eu achava que eu estava fazendo bem. Até um dia recente, a gente tive a oportunidade de enviar com um abençoado, e eu via que o abençoado todo dia ele se ajoelhava. Eu falei: meu Deus, está faltando me ajoelhar. Caramba, eu deixei de me ajoelhar, quanto tempo eu faço isso? Às vezes a gente já está tão automático que se a gente não ver alguém melhor que nós, nessa área, naquela outra área, a gente vai sempre achar que estamos bons, e quando nós acharmos que estamos bons, nós vamos nos sentir capazes de julgar alguém, quando na verdade nós não podemos. O nosso papel é reconciliar. Hoje é dia de assumirmos o nosso chamado de profetas e profetisas de Deus. E por isso Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4 que é tempo de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É tempo de usar os dons que Deus nos deu para impulsionar o irmão e a irmã. É tempo de usar o dom de línguas para impulsionar alguém. É tempo de nós usarmos o nosso cuidado, o nosso sorriso, o nosso amor para impulsionar pessoas. Esse é o nosso dever. Nós não podemos fugir disso. Levantados, comissionados, direcionados, impulsionados para unicamente reconciliar corações, impulsionar pessoas, animar pessoas. É isso. Olha como a gente ia nos outros anos para Itaguaí. Íamos lá, conhecíamos o local, um falava, outro falava, pregava-se, orava-se e comia. Mas ontem, pela primeira vez, nós ungimos os homens. Pela primeira vez. O Cadu teve a oportunidade de ungir. Mas e os outros anos que a gente foi e não ungiu? Por isso que quando a gente fala de uma igreja profética, a gente começa a exercitar na nossa mente que o nosso papel é esse. É esse. Meu Deus, quantos anos eu fui para Itaguaí e não coloquei as mãos sobre alguém para ungí-los. Meu Deus, Deus colocou o poder de Deus em nós. E há irmãos que estão desanimados e o nosso papel é fortalecê-los. Esse é um entendimento importante, sabe? Não precisa ser profeta, não precisa ser alguém com título de profeta para perceber que o mundo está indo de mal a pior. A gente olha para o endemoniado de Gadara, que já foi preso várias vezes e se soltou, que já tentaram prender o cara, ninguém conseguia, a família tinha desgosto, todo mundo tinha desgosto, o cara era tão doido que dormia no cemitério. Só pode ser maluco, só pode ser doido.
Olha para a pessoa ao seu lado, vê se ele parece com ele. Misericórdia. Brincando, só para você rir um pouco. Olha não, Lulu, senão vai parecer. Então a gente olha assim, a gente fica preocupado. Meu Deus, esse cara é muito louco. Imagina isso nos dias de hoje. Só tem loucura. Gente, você não sabe como que ontem eu fiquei perturbado. O irmão Jorge falou um negócio para a Elisânia, de um vídeo daquela moça da praça lá. E eu estou vendo um negócio com a Elisânia, e aí ela me mostra, gente, como aquilo me perturbou. A dama da praça, não é isso? Tem um vídeo no YouTube dela. Quando você olha aquilo, e como ela é hoje, meu Deus, ela é atribulada com muito demônio. Você olha o vídeo, gente, é uma coisa, você fica perturbado, te incomoda. Isso, a dama do peixão, misericórdia. Você olha, gente, é uma coisa assim perturbadora. Mas aquilo me perturbou absurdamente. Absurdamente. E eu começo a pensar, meu Deus, olha isso. A Bíblia está dizendo, a partir do Novo Testamento em Cristo Jesus, que existe um tesouro dentro de cada um de nós. Mas quando a gente olha para o endemoniado de Gadara, a gente às vezes não acha. Visualmente não está ali. Mas existe um tesouro ali. Sabe quem encontrou esse tesouro? Jesus Cristo de Nazaré. Ele olhou para dentro daquele homem que a gente atravessaria a rua, que a gente não suportaria estar do lado dele, e disse: tem um tesouro dentro desse homem. Graças a Deus, nós não estávamos na mesma condição do endemoniado de Gadara, mas graças a Deus que Jesus encontrou tesouro dentro de nós também. E se ele encontrou em nós, nós podemos encontrar nos outros. E por mais que a afeição não seja lá essas coisas, nós precisamos olhar para o outro e dizer: eu creio, eu entendo que como profeta, eu não preciso, é tão óbvio que dá para ver que há uma tribulação, mas eu preciso, Senhor, que teu Espírito venha, para que eu não só fique no visual, mas que eu consiga olhar lá dentro do coração. Quantos homossexuais tem um tesouro aqui dentro? Todos nós temos, mas visualmente a gente não vê nada disso. Meu Deus, o que tem de crente apresentando, isso é tão lindo, um testemunho tão lindo. Paulo, eles mostram a vida deles antes de aceitar Jesus. Ontem mesmo eu postei uma de uma mulher que fazia bruxaria. A mulher era uma doideira, mas ela se converteu. Não sei se vocês viram o vídeo, eu postei no Instagram. A cara antes e a cara depois de ter Cristo, meu Deus do céu, um outro brilho. Alguém disse: tem um tesouro dentro de você. Olhar para a pessoa que está bêbada e dizer: tem um tesouro dentro de você. Olhar para pessoas que estão desanimadas e dizer: tem um tesouro dentro de você. E eu quero orar pela tua vida, porque eu creio que o Senhor pode fazer coisas maravilhosas. Repita comigo: Deus ama o pecador, e eu também. E Deus odeia o pecado, e eu também. Não é porque eu vivo no tempo da graça, irmãos, que é tudo de qualquer jeito. Não, Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado dele. Ele odeia o pecado dele. Eu sei que nós estamos vivendo nos últimos dias. Não no último dia, mas no plural, nos últimos dias. Enquanto nós estivermos nos últimos dias, irmãos, que possamos agir com misericórdia. Com todo o temor que tenho diante do Senhor, eu peço perdão a vocês se vocês acham que não dá para você viver assim. Pastor, eu não consigo acreditar que eu consigo fortalecer, animar, eu não consigo, eu quero justiça, eu quero fogo de Deus descendo. Irmão, desculpe, cuidado, que o fogo que vai vir sobre eles virá sobre você também, tá? O juízo que virá sobre você também, tá? Vai nessa, vai achando que vai ser só uns e outros não. Eu quero que queima ele, mate ele, cuidado, que pode vir sobre você. O mesmo vento que tira a vida de um pode tirar a sua também. Nosso chamado como igreja é profetizar, para fortalecer, animar, consolar. E eu quero caminhar para a conclusão lendo Gálatas capítulo 6, verso 1. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas 6, verso 1 para a igreja da Galáxia. Olha que coisa maravilhosa. Você pode ler com toda a sua força, Gálatas capítulo 6, verso de número 1. Eu já peço para que você se coloque de pé junto comigo. Gálatas 6, verso de número 1. 1, 2, 3 e... Irmãos, se algum...
Vós que sois espirituais, quantos são homens e mulheres espirituais aqui do Senhor? Vocês que são espirituais, caminhai o tal indivíduo, fulano, beltrano, com o espírito de mansidão. Está falando com raiva? Com ira? Não. Com que? Mansidão. Olhando por ti mesmo. Lembre-se, quando você for falar com ele, nunca se esqueça de se olhar também. Porque pode ser você no lugar dele. Vou ler outra versão. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade. E tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. O Senhor não nos chama para ser juízes, porque juiz é Ele. O que o Senhor nos chama é para reconciliar. Como diz a palavra, se Deus veio em Cristo para o mundo, para reconciliar o mundo para com Ele, não para julgar, mas para reconciliar, quem somos nós? O nosso dever é o mesmo, e a palavra vai dizer, Ele colocou as mesmas palavras de reconciliação. Este é o meu, é o teu chamado, vocacionados, comissionados para agirmos como uma igreja profética. A nossa oração deve ser, Senhor, hoje eu vou tomar a ceia. Como é que eu posso olhar para o fulano Beltrano com ira, se o Senhor não olhou assim para mim? Como é que eu posso agir com raiva e dizer juízo sobre eles, se o Senhor morreu por ele também? Se o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu pela dama da praça, pela prostituta, Deus também morreu por eles. Sabe os políticos que a gente às vezes tem raiva, morreu por eles também. Oh, Jesus. Morreu. E a gente tem que parar e começar a pensar, meu Deus, o que está de errado é o senso de juízo. Nós nos achamos juízes moralistas demais. E não é fácil, irmãos. Por isso, ser cheios do Espírito Santo. Porque Ele nos dá domínio próprio, Ele nos dá autocontrole, Ele nos dá humildade, quebrantamento. É o Senhor que olhou para mim, para você e viu um tesouro que talvez ninguém consegue enxergar, mas Ele enxerga. E se Ele enxerga, existe algo aí. Existe algo aí. Nessa manhã, eu quero lembrar vocês, Efésios capítulo de número 4, verso 11. Eu quero convidar vocês a lerem mais uma vez comigo, Efésios capítulo 4, de verso de número 11. 1, 2, 3 e Ele... Cutuca a pessoa e fala assim, está falando contigo. Verso adiante. 1, 2, 3 e... Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele te escolheu para você aperfeiçoar pessoas, edificar pessoas, animar pessoas e consolar pessoas. Feche seus olhos.